Desacoplamento da realidade física. Atenção! As reflexões apresentadas aqui se trata de ontologia, estudo do ser. Não tem a pretensão de estabelecer verdades absolutas, crenças e dogmas. Elas existem como instrumentos de análise e convites à consciência crítica. Deslocam o leitor do conforto das certezas para o território fértil da investigação consciente. Todos os conteúdos pode e deve ser pesquisado externamente pelo leitor. Fonte: Jan Val Allen. Capítulo 1. O instante da ruptura. O desacoplamento da realidade física não acontece como um corte abrupto, mas como uma transição silenciosa, quase imperceptível no início. O corpo cessa suas funções, porém a consciência não se interrompe. Ela permanece. Nesse momento, o indivíduo ainda se percebe como eu. Não há inicialmente a sensação de morte. Apenas uma mudança de estado. A identidade continua intacta, carregando consigo memórias, emoções e padrões adquiridos ao longo da vida. O que se rompe não é a existência, mas o vínculo com o corpo físico. A consciência, antes ancorada na matéria densa, começa a operar em um nível mais sutil. Esse processo pode ser tranquilo ou confuso, dependendo do estado interno do indivíduo. Para alguns, há leveza. Para outros, desorientação. Mas em todos os casos, algo essencial ocorre. A realidade externa deixa de ser imposta e passa a ser refletida. Capítulo 2. A continuidade do eu. Ao contrário do que muitos imaginam, não há transformação imediata em algo superior ou completamente diferente. O indivíduo continua sendo quem é. Seus medos permanecem. Suas crenças continuam ativas. Seus desejos ainda existem. A morte não purifica automaticamente. Ela apenas revela. Sem o corpo físico como filtro, a consciência passa a perceber com mais intensidade aquilo que antes estava parcialmente oculto. Pensamentos ganham força. Emoções tornam-se mais presentes. É como se o interior ganhasse volume. Nesse estágio, muitos relatam a sensação de deslocamento, como se fossem puxados, conduzidos ou atraídos. Essa percepção não é necessariamente uma escolha consciente, mas uma resposta a uma dinâmica mais profunda. O movimento não é decidido. É compatível. Capítulo 3. O campo de atração. A entrada na realidade espiritual não ocorre por decisão racional. Ela acontece por afinidade. A consciência é atraída para ambientes que correspondem ao seu estado interno. Não se trata de julgamento externo, mas de ressonância. Cada indivíduo carrega uma frequência construída ao longo da vida. Essa frequência determina o tipo de realidade que ele acessa após o desacoplamento. Assim, diferentes céus espirituais coexistem. Não como lugares fixos e universais, mas como campos de experiência organizados por similaridade de consciência. Há céus de paz simples, onde a harmonia é suficiente. Há céus estruturados, semelhantes a cidades organizadas. Há céus de aprendizado, onde o foco é compreensão e reorganização interna. E também existem zonas de transição, onde a consciência ainda está confusa, presa a padrões antigos. O que define o destino não é um decreto. É a sintonia. Capítulo 4. Os céus espirituais. Os céus espirituais não são necessariamente lugares de perfeição absoluta, mas de estabilidade relativa. São ambientes construídos e sustentados por consciências que compartilham determinados níveis de equilíbrio e frequência. Neles, a realidade é mais maleável, mais sensível ao pensamento, mais próxima da natureza mental do ser. Esses espaços podem assumir formas variadas: comunidades organizadas, ambientes naturais amplificados, estruturas simbólicas de significado profundo. Tudo depende do padrão coletivo que sustenta aquele campo. Nesses céus, a experiência tende a ser mais harmoniosa. A mente não está em conflito intenso, e por isso a realidade ao redor também não se fragmenta. Existe cooperação, existe organização, existe propósito. Mas não necessariamente existe liberdade absoluta. A entrada nesses ambientes ocorre por compatibilidade.
A permanência depende da sustentação dessa mesma frequência. Capítulo 5. A psicosfera de adaptação. Ao chegar nesses planos, a consciência passa por um processo natural de adaptação. Existe uma espécie de atmosfera psíquica que suaviza os impactos da transição. Ela reduz a intensidade emocional, estabiliza o pensamento e permite que o indivíduo se ajuste ao novo estado. Esse processo não é imposto. É funcional. Sem essa adaptação, a consciência poderia entrar em colapso diante da mudança de realidade. Com ela, ocorre um fenômeno curioso. O apego à vida física começa a diminuir. A urgência desaparece. A tensão se dissolve. O tempo perde sua rigidez. O indivíduo começa a aceitar sua nova condição, muitas vezes com surpreendente naturalidade. Capítulo 6. A organização invisível. Nos céus espirituais, a organização, não no sentido burocrático humano, mas como uma estrutura funcional baseada em cooperação. Consciências mais equilibradas auxiliam aquelas em processo de adaptação. Existem grupos dedicados a acolher, orientar e estabilizar recém-chegados. Esse auxílio não é um direito garantido. É uma expressão de afinidade e solidariedade. A ajuda ocorre porque há identificação. Porque quem já passou por certos processos, reconhece aquele que está chegando. Assim, a espiritualidade se sustenta por interdependência. Não há um centro único de controle. Há uma rede de consciências atuando em conjunto. Capítulo 7. O verdadeiro sentido do desacoplamento. O desacoplamento da realidade física não é um fim, nem um prêmio, nem uma punição. É uma continuidade em outro nível. O que muda não é quem você é, mas o ambiente onde essa identidade se manifesta. E nesse novo ambiente, a realidade responde mais diretamente ao conteúdo interno. Por isso o processo revela. Ele mostra, sem filtros, aquilo que foi construído ao longo da existência física. Os céus espirituais não são destinos arbitrários. São expressões naturais daquilo que a consciência se tornou. Conclusão. A travessia real. Desacoplar-se da realidade física é atravessar um limite invisível. É sair de um mundo estruturado externamente e entrar em um mundo moldado internamente. Não há ruptura da existência. Há mudança de interface. E no fim, tudo converge para uma mesma compreensão. A realidade espiritual não começa depois da morte. Ela começa dentro de você. Muito antes disso.